mundo outrora belo, onde a criação de Deus florescia em harmonia, a escuridão começou a se infiltrar nos corações dos homens. A maldade e a violência se espalharam como ervas daninhas, sufocando a bondade e a compaixão. Deus, com o coração pesado pela tristeza, viu que a terra estava corrompida e a maldade havia se tornado insuportável. No meio dessa tempestade de pecado, um homem justo chamado Noé se destacava como uma luz na escuridão. Noé era um homem temente a Deus, íntegro em sua conduta e dedicado a seguir os caminhos do Senhor. Ele vivia com sua esposa, Naamá, e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas respectivas esposas. Juntos, eles formavam uma família que buscava agradar a Deus em todas as suas ações. Um dia Deus falou a Noé, revelando o seu plano de purificar a terra através de um grande dilúvio. A tristeza na voz de Deus era palpável, mas também havia uma determinação inabalável em suas palavras. A violência dos homens encheu a terra, disse Deus a Noé. Por isso estou determinado a destruí-los, juntamente com a terra. No entanto, Deus não queria que toda a vida fosse extinta. Por causa da justiça de Noé, Deus fez uma promessa a ele. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Você a dividirá em compartimentos e a revestirá de piche por dentro e por fora. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre as dimensões da arca e como ela deveria ser construída. Além disso, Deus ordenou a Noé que reunisse casais de todas as criaturas vivas, tanto aves quanto animais terrestres, para preservá-los do dilúvio. Faça entrar na arca um casal de cada ser vivo, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, instruiu Deus. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de criatura que se move rente ao chão, virão a você 2 de cada para que sejam conservados vivos. Noé, confiando na palavra de Deus, aceitou a tarefa com humildade e obediência. Ele sabia que a construção da arca seria uma empreitada gigantesca e que muitos zombariam dele e o desprezariam. Mas a fé de Noé era inabalável, e ele sabia que Deus o capacitaria a cumprir a sua vontade. E antes de irmos para o próximo ato, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para mais histórias de fé e inspiração. Com o coração cheio de fé e as mãos prontas para o trabalho, Noé começou a construir a arca. Ele reuniu seus filhos e suas famílias e juntos eles se dedicaram à tarefa com diligência e perseverança. A notícia da construção da arca se espalhou rapidamente e logo os vizinhos e conhecidos de Noé começaram a zombar dele. Olhem para Noé, o louco, exclamavam alguns. Ele está construindo um barco gigante em terra seca. Será que ele pensa que vai chover para sempre? Outros o ridicularizavam abertamente, chamando-o de visionário tolo e lunático. Mas Noé não se deixava abalar pelas zombarias e pelos insultos. Ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus, e isso era o que importava. A construção da arca era uma tarefa árdua e demorada. Noé e sua família cortavam árvores, transportavam madeira, construíam a estrutura da arca e a revestiam com piche para torná-la impermeável. Cada dia era um desafio, mas eles trabalhavam juntos em harmonia, encorajando uns aos outros e orando a Deus por força e orientação. Enquanto a arca tomava forma, Noé começou a reunir os animais. Casais de todas as espécies, grandes e pequenas, começaram a chegar de todas as partes do mundo. Havia elefantes majestosos, leões imponentes, girafas graciosas, macacos travessos, pássaros coloridos e uma infinidade de outras criaturas. Era um espetáculo impressionante, um testemunho do poder e da provisão de Deus. Noé e sua família cuidavam dos animais com carinho e dedicação. Eles os alimentavam, limpavam seus recintos e garantiam que estivessem seguros e confortáveis. Apesar do trabalho árduo, Noé sentia uma profunda alegria em saber que estava desempenhando um papel importante no plano de Deus para preservar a vida na terra. À medida que a arca se aproximava da conclusão, a paciência de Deus com a humanidade pecadora chegava ao fim.
Deus avisou Noé que o dilúvio estava prestes a começar. Daqui a 7 dias, disse Deus, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. No dia marcado, Noé reuniu sua família e conduziu os animais para dentro da arca. Era um momento solene e emocionante. Noé sabia que estava se despedindo do mundo que conhecia, mas também confiava que Deus o protegeria e o guiaria através da tempestade que estava por vir. Assim que todos estavam a bordo, Deus fechou a porta da arca. Noé e sua família se ajoelharam em oração, agradecendo a Deus por sua misericórdia e pedindo por sua proteção. De repente, o céu se abriu e a chuva começou a cair. No início, a chuva era suave e constante, mas logo se transformou em um aguaceiro torrencial. Os rios transbordaram, os lagos se expandiram e a água começou a subir rapidamente. A arca flutuava sobre as águas crescentes, balançando suavemente enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. As águas subiram cada vez mais, cobrindo as montanhas mais altas. Toda a vida fora da arca foi destruída. Apenas Noé, sua família e os animais a bordo da arca sobreviveram ao dilúvio. Noé e sua família permaneceram na arca por muitos meses, esperando que as águas baixassem. Eles cuidavam dos animais, oravam a Deus e confiavam em sua promessa de que um dia a terra seria restaurada. Finalmente, após 150 dias, Deus fez um vento soprar sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Com o tempo, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo para ver se a água havia baixado. O corvo voou para frente e para trás, mas não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. 7 dias depois, Noé soltou uma pomba para ver se a água havia diminuído na superfície da terra. A pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico. Noé soube, então, que a água havia baixado o suficiente para que as árvores começassem a brotar novamente. 7 dias depois, Noé soltou a pomba uma terceira vez. Desta vez, a pomba não voltou. Noé soube, então, que a terra estava seca o suficiente para que eles pudessem sair da arca. Com grande alegria e gratidão, Noé, sua família e os animais saíram da arca. Eles pisaram em terra firme pela primeira vez em mais de um ano. O mundo estava diferente, lavado e renovado. Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de animais em agradecimento pela sua misericórdia e proteção. Deus, satisfeito com a obediência e a fé de Noé, fez uma aliança com ele e com todos os seus descendentes. Estabeleço a minha aliança com vocês, disse Deus, que nenhuma forma de vida será mais destruída pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança eterna, Deus colocou o arco-íris no céu. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, disse Deus, o arco-íris aparecerá nas nuvens, e eu me lembrarei da minha aliança entre mim e vocês, e todos os seres vivos de toda espécie. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E assim, Noé e sua família repovoaram a terra, enchendo-a novamente com vida e esperança. O conto da Arca de Noé se tornou uma história de fé, obediência e redenção, um lembrete eterno do poder de Deus para purificar, proteger e renovar o seu mundo. Se esta história de fé e devoção tocou seu coração, digite um amém e envie para alguém que você gosta. Que esta história inspire a todos nós a seguir o exemplo de Noé, a confiar em Deus em todos os momentos e a viver vidas que o agradem. Que a luz divina ilumine o seu caminho.